Obrigada, Senhor Espírito Santo, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor Espírito Santo, pela Sua palavra. Obrigada, Senhor Espírito Santo, pelos irmãos, pela Igreja do Senhor. Obrigada, Senhor Espírito Santo, por causa de Cristo Jesus, que nós estamos aqui. Obrigada, Senhor Espírito Santo, por Sua presença manifesta aqui. Obrigada, Senhor Espírito Santo, pela Sua palavra ministrada aqui. Obrigada, Senhor Espírito Santo, pela fé gerada aqui, pela fé que vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Obrigada, Senhor Espírito Santo, porque o Senhor é o Espírito da verdade, o Espírito da profecia, o Espírito do testemunho de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, porque o Senhor é a unidade. Juntamente conosco a tua igreja, o teu corpo. Obrigada, Senhor Espírito Santo. Obrigada. Obrigada pela sua completude, pela sua plenitude. Obrigada, Senhor Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse tempo que se inicia. Obrigada, Senhor, por esse tempo segundo o calendário da tua palavra, da tua Bíblia, das tuas Escrituras, que se inicia o sétimo mês, que se inicia esse novo ano civil. Nós consagramos a Ti, Pai, este tempo. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Consagramos a Ti os nossos planos, os nossos propósitos. Consagramos a Ti. E tudo aquilo, Pai, que estiver no meu coração, no coração da Sua igreja, que está fora, desalinhado dos Teus planos, da Tua palavra, da Tua verdade, que o Senhor venha trazer alinhamento, que o Senhor venha ajustar e estabelecer a tua vontade, não a nossa. Que o Senhor venha fazer a sua vontade e absolutamente não a nossa. Nós te pedimos, ó Pai, porque nós queremos conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade. E para isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha renovar a mente, que o Senhor venha trazer uma renovação de mente, e que todas as fortalezas que se levantam, toda altivez, todo sofisma, que se levanta contra o conhecimento do Senhor, sejam destruídas, sejam aniquiladas todos os enganos, todo o engano que se levanta contra o conhecimento do Senhor, todo o engano que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. E que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos à plena obediência de Cristo Jesus. Eu abençoo, Pai, cada vida aqui, cada coração aqui, cada mente aqui.
São muitos os desejos, as muitas vontades, muitas necessidades, muitas circunstâncias. Mas que prevaleça sobre cada vida, sobre cada casa aqui, a sua mais perfeita e soberana vontade. Que o querer de cada um e de cada uma aqui cesse hoje, para que o querer de Cristo Jesus prevaleça. Que a vontade de cada espírito aqui cesse hoje, para que a vontade do Pai se estabeleça. Que o fluir da tua unção seja manifesto sobre cada vida e que haja fome e sede pela sua palavra e fome e sede pela tua unção, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tornando-se uma autoridade no reino. Nessa madrugada, antes mesmo de eu poder adentrar a respeito sobre a autoridade no reino, o Senhor disse que tem algo que vem antes. Muitos desejam, muitos querem tornar-se uma autoridade no reino. Muitos querem. A verdade é que poucos estão buscando verdadeiramente. E a primeira pergunta que você precisa anotar é: de quem você está buscando a aprovação? De quem você está buscando a aprovação? De quem você está buscando a aprovação? Quero que você possa abrir a palavra do Senhor que está em Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. Nós vamos ler somente a primeira parte desse versículo, por enquanto. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Jesus Cristo, e aqui nós estamos lendo algo que a igreja moderna perdeu porque existe um medo de falarmos da pessoa de Jesus Cristo enquanto ele esteve como filho do homem, enquanto ele esteve em carne. Porque quando ouve-se falar de Jesus Cristo enquanto filho do homem, muitos dizem: não, você não pode dizer isso, porque Jesus é Deus e Jesus é o Filho de Deus. Esta é uma verdade absoluta. Jesus é Deus e veio como Filho de Deus. A divindade de Jesus jamais estará em xeque, em discussão.
E eu, como ministra do Senhor Jesus, que carrego o testemunho de Jesus Cristo, jamais. Só que nesse momento, o Senhor nos chama para olhar para o Jesus, Filho do homem, o Jesus que veio em carne, que habitou entre nós, que andou entre nós. Porque Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 2 ou 3 diz que ele sendo Deus, ele sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação e vestiu-se de servo. Existe algo que a igreja moderna, mas não é culpa da igreja moderna, é culpa do engano de Satanás que entra e que entrou no meio da igreja. Isso é responsabilidade dos filhos de Belial, que os trabalhadores da iniquidade. Se tem algo que pelo qual os trabalhadores da iniquidade eles lutam, é para que nós não conheçamos e para que nós não identifiquemos Jesus Cristo como filho do homem. O diabo tem muito mais interesse que a igreja, que as pessoas conheçam e creiam em Jesus Cristo como Deus, do que como filho do homem, do que como aquele que veio em carne. Inclusive, o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Porque se nós conhecermos a essência de Cristo Jesus enquanto homem, enquanto filho do homem, cheio do Espírito Santo, nós iremos nos identificar com ele. Nós iremos buscar ser como ele foi. Nós iremos desejar andar como ele andou. Mas se nós pensarmos, ora, ele é Deus e andou como Deus aqui na terra, nós vamos nos distanciarmos da pessoa de Jesus Cristo. E nós não vamos nos identificarmos com ele. Só que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós. E nós cremos no testemunho daqueles que vieram antes de nós, que testemunharam Jesus Cristo encarnado. Jesus Cristo andando conforme a vontade do Pai, mas andando neste mundo. E aqui a palavra do Senhor diz: homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Aqui a palavra traz claramente que Jesus Cristo viveu e andou como homem. E aqui traz algo muito terrível para o povo deste contexto aqui que estava recebendo essa palavra. Primeiro diz Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. E a primeira pergunta é: de quem você está esperando receber a aprovação? Religiosamente, a maioria de nós, vamos dizer,
Nossa, eu estou buscando ser aprovada por Deus. Eu estou. Mas você vai entender se verdadeiramente você está buscando e esperando ser aprovada por Deus. Jesus de Nazaré. A palavra por vezes. O povo de Jerusalém, o povo de Israel, tinha por desprezo a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era uma localidade, era um povoado ali de 200 a 400 pessoas. Além de ser um micro povoado, é uma cidade em que as pessoas que ali residiam tinham por profissão trabalhos braçais, agricultura ou construção civil. Pessoas de baixa estima, pessoas desqualificadas aos olhos humanos, pessoas sem prestígio, pessoas sem boa fama, pessoas não estimadas, não sem referência, pessoas sem nome, sem renome, sem fama, sem referência de origem. Mas foi exatamente nesse lugar onde aprove a Deus guardar a Jesus Cristo, em Nazaré. A palavra Nazaré significa aquele que é guardado por Deus. Aquele que é guardado por Deus. E aqui a palavra diz que Jesus Cristo de Nazaré, homem aprovado por Deus. Todos nós, quando pensamos em Jesus, lembramos logo do seu primeiro milagre. Lembramos logo de todos os milagres que ele operou, que ele fez pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Pai. Quando nós falamos de Jesus, nós pensamos naquele homem que fez milagres. Nós pensamos naquele homem que se entregou por nós e que ressuscitou ao terceiro dia e que foi glorificado e hoje está à destra de Deus Pai. Pouco se é pregado sobre o Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ainda não era o Jesus dos milagres, das ressurreições. Mas a palavra diz que Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Aí, se você está muito apressado, você vai dizer: entre vós, com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. Mas o que aconteceu? O que acontecia com Jesus Cristo, perdão, com Jesus de Nazaré antes de ele ser reconhecido como Jesus o Cristo, como Jesus o ungido? Jesus Cristo,
quando ele recebe ali o reconhecimento público da unção ali no Jordão. Mas Jesus de Nazaré, ele já possuía algo que ainda não estava manifesto aos olhos dos homens. Estava escondido em Nazaré. Jesus Cristo, homem aprovado. Jesus conhecia o Pai. Jesus conhecia o Pai. Jesus conhecia o Pai. Aleluias. Calma. Nós estamos vivendo na Babilônia. E na Babilônia, nós aprendemos o que a Babilônia aprova. Na Babilônia, nós aprendemos a buscar a aprovação dos homens. Porque na Babilônia, Deus não importa. Eu aprendi, quando criança, a buscar sabedoria humana, poder humano, riquezas, coisas. Abra Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Jeremias 9, 23. Jeremias 9, versículo 23, diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder. Tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. A Babilônia nos ensina a buscar sabedoria da terra, buscar ser poderoso e buscar o poder da terra, e nos ensina a buscar riquezas da terra. E sabe como nós buscamos isso? Nós muito jovens, muito pequenos, nós somos ensinados qual a profissão você vai seguir. O que você vai ser quando você crescer? Então a Babilônia está apontando para você qual a sabedoria que você vai buscar. Que tipo de poder você vai ter? E que tipo de riquezas você espera? Assim funciona a Babilônia. Nós, a maioria de nós, pelo menos eu, cresci imersa na cultura babilônica. Ninguém me ensinou que eu deveria buscar conhecer a Deus. Se a cultura me traz a necessidade de buscar sabedoria humana, poder humano e riquezas, logo a Babilônia já me condiciona
a agradar e a buscar uma aprovação. E sabe quem são as primeiras pessoas a dizer para nós que devemos buscar a sabedoria humana, buscar o poder humano, buscar riquezas da terra? São os nossos pais. Os nossos pais. Agora eu vou fazer a pergunta novamente. De quem você está buscando a aprovação? Se você tem buscado sabedoria da terra, poder da terra, riquezas da terra, é simples. Você tem buscado a aprovação dos homens. E estes homens começa pelo teu pai, pela tua mãe, por quem te criou, pela referência de autoridade que você tem. O teu marido, o teu irmão, o teu patrão, alguém que exerce autoridade sobre a tua vida. Nós sempre estamos debaixo de alguma autoridade. Ou nós estamos debaixo de uma autoridade humana, ou nós estamos debaixo da autoridade de Deus. O fato de você estar aqui agora, eu quero que você acalme seu coração. Porque estando aqui agora, ouvindo essa palavra, que não vem de mim, mas vem do meu Pai, que me enviou, você está debaixo da autoridade de Deus. Porque nada do que eu estou falando aqui, eu estou falando de mim mesma. Nada do que eu digo aqui vem por mim mesma ou de mim mesma. Então você pode acalmar aqui, que você está debaixo da autoridade de Deus. Porque só estamos debaixo da autoridade de Deus quando nós estamos debaixo da palavra dele. Ainda que seja através dos seus ministros. Agora vamos. Nós somos ensinados desde criança na cultura babilônica a buscar a aprovação dos homens. Sabe qual é o maior desafio da Igreja de Jesus Cristo na Terra? É fazer com que homens crescidos, mulheres, quando eu digo homens, eu estou incluindo o gênero fêmea e macho. O desafio é levar homens adultos, maduros enquanto humanos, a se desprenderem dos seus pais, das suas autoridades humanas e se submeterem ao novo Pai, ao Pai Celestial, ao Pai Eterno, imortal, invisível, como diz o hino da Aline Barros, mais real. O desafio de um novo, de alguém que nasceu de novo, é de fato deixar que aquele homem ou aquela mulher
que fazia tudo buscando a aprovação dos homens. Fazer com que ele deixe tudo e passe agora a buscar a aprovação do Pai. São dois homens. O meu homem exterior aprendeu na cultura babilônica a buscar a aprovação dos homens. O meu ego, a minha pessoa, aprendeu a buscar a aprovação dos homens. Mas o meu homem interior, ele nasceu de novo para buscar as coisas eternas, as coisas que são do alto. E agora existe uma guerra onde o meu homem interior quer buscar as coisas do Pai e o meu homem exterior e a minha alma, o meu ego gigantesco quer permanecer buscando as coisas da terra pela aprovação dos homens. Essa é a primeira guerra que se instala quando nós nascemos de novo. Se é que você nasceu de novo em Cristo Jesus e recebeu um novo coração, um novo espírito. E se é que o Espírito de Deus e o Espírito do Filho, o Espírito Santo, habita em vós. Existe uma guerra onde o homem exterior, o seu eu, não quer morrer. E existe uma guerra onde o seu homem interior, quem verdadeiramente você é, espírito, e começa uma guerra na sua mente, onde a sua alma anseia mais de Deus, mas ela anseia também a aprovação dos homens. A Bíblia diz que nós precisamos tomar a nossa cruz diariamente. A nossa cruz, ela é tomada pela primeira vez não quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós usufruímos da cruz que Cristo tomou sobre si. Nós usufruímos do poder que Ele liberou para nós. E nós acessamos a salvação, a remissão de pecados, a remoção da iniquidade e uma nova natureza. E o Espírito Santo. Mas nós só tomamos a cruz, a minha cruz, a sua cruz, quando nós nos posicionamos no Senhor e dizemos: olha, você queria sabedoria da terra, mas não é isso que eu vou te dar. Você queria poder da terra, mas não é isso que eu vou te dar. Você queria riquezas da terra, mas não é isso que eu vou te dar. Eu vou tomar a minha cruz. E a minha cruz se chama Nazaré.
Porque qualquer um que decidir renunciar à sabedoria humana, renunciar ao poder da terra, renunciar às riquezas da terra, será apontado como alguém sem prestígio pelos homens. Alguém sem valor diante dos homens. Porque não busca as coisas da terra. Nazaré não tem prestígio. Nazaré não tem fama. Mas Nazaré tem uma coisa. Tem conhecimento de Deus Pai. É muito louco. Porque Jesus veio e disse: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. E no texto em que ele diz que veio trazer a espada, ele diz que veio meio que trazer uma confusão ali. Vou usar a palavra confusão para você entender melhor. Entre sogra e nora. E pessoas vão meio que se desentender comigo. Imagine. Imagine você passar 5 anos numa faculdade de direito para tornar-se uma autoridade do direito, uma doutora advogada. Passar 4 anos estudando licenciatura e mais quase 2 anos fazendo pós-graduação de docência universitária. E mais 6 meses, 7 meses de preparação para pegar e conseguir a aprovação no exame da ordem que te confere o título e a autoridade como advogada. E aí você pega tudo isso e uma expectativa de você tornar-se uma advogada renomada, importante, famosa, relevante. Mas aí você pega tudo isso e coloca na cara da sua mãe, do seu pai, do seu marido e diz: isso não me serve. Porque eu entendi que eu quero ser cheia da sabedoria do alto, cheia do poder do alto, cheia das riquezas do alto. Peraí, não faz sentido. Você deve estar ficando louca. Não pode vir nada de bom de Nazaré. Não existe nada de bom fazer isso. Não existe nada de bom fazer o que você está fazendo. Não existe nada de bom negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe por que que o evangelho hoje é um evangelho? Não o evangelho de Cristo, ele é o mesmo. Mas hoje nós estamos nos deparando com outro tipo de evangelho. O evangelho que não te manda para Nazaré. O evangelho que não diz sobre tomar a sua cruz. Sabe por quê? Porque o evangelho de engano que nos é colocado de goela abaixo nos grandes lugares hoje, ele não diz. Vamos continuar em Jeremias 9, 24. Porque o evangelho de hoje, ele não aponta para a verdadeira essência do reino de Deus.
Aí você pergunta qual é a essência do reino de Deus. Nós estamos falando sobre tornar-se uma autoridade no reino. A essência do reino de Deus, o evangelho de engano que eles pregam, diz que a essência do evangelho é a salvação. É você conseguir um selo, pregar ele na sua testa e começar a cantar: Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí você deve estar olhando para mim e pensando: ora, não é salvação? E aí você vai se surpreender. Porque em João 17 diz que o reino que, vamos lá, antes de lermos Jeremias. João 17. O reino de Deus é sobre eternidade. O reino de Deus é sobre eternidade. A essência do reino de Deus é eternidade. Agora a palavra do Senhor diz: estas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, o Cristo Jesus e Jesus Cristo a quem enviaste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe, hoje nós estamos falando a respeito do conhecimento de Jesus. E aqui diz que a vida eterna, Jesus veio nos dar uma vida eterna. E sabe por que existe uma grande multidão cantando: Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Uma multidão. No meio dessa multidão existe muitos que nasceram de novo. E muitos que ainda nem sequer nasceram de novo. Uma multidão clamando por adentrar a eternidade, pela volta de Jesus Cristo. Porque não entenderam a essência do reino de Deus, o qual Jesus Cristo veio nos pregar e nos dar acesso a ver e a entrar. Então, o reino de Deus, ele consiste em vida eterna. Mas essa vida eterna, ela não se inaugura quando nós adentrarmos os portões celestiais da eternidade. Ela se inaugura aqui na terra. Porque Jesus disse: é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é chegado e ele é manifestado e visivelmente manifesto quando Jesus Cristo começa o seu ministério. Mas o que está por trás do início do ministério de Jesus e da prosperidade do ministério de Jesus?
Nazaré. Mas o que é Nazaré? Nazaré é um lugar de onde ninguém quer se originar. Porque Nazaré não tem reconhecimento humano, não tem aprovação dos homens. Veja, Atos 2:22 diz: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Mas agora nós temos um novo tipo de evangelho. Não, agora nós não vamos negar o poder. Mas agora nós vamos te apontar somente para o poder. Você precisa ser cheio do poder, fazer sinais e maravilhas. É isso que você precisa. Por quê? Porque são os sinais e as maravilhas que gera a aprovação dos homens. Oh, nós estamos vivendo em um outro perigo de buscar poder de Deus para sermos aprovados pelos homens. O que está escrito aqui? Não está escrito Jesus, o Cristo, aprovado por Deus. Está escrito Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. E a pergunta é: o que Deus aprova? Porque na sequência do versículo está falando de milagres, maravilhas que Deus fez por meio dele. Eu preciso ser bem obediente ao que o Senhor Espírito Santo está me direcionando. Mateus 22. Estou buscando a referência que está escrito assim: Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E Jesus disse: Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade, porque eu não vos conheço. Mateus 7:22. Muito obrigada, irmã Aline. É a segunda vez que ela me ajuda nesse versículo essa semana. Tem mistério aí. A palavra de Deus diz, Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Apartai-vos de mim. Ele diz, e eu declararei, eu lhes declararei, eu nunca vos conheci. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Mas lá em Atos 2:22 diz, homens de Israel, ouvi estas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. O primeiro motivo de aprovação,
O que está por trás de ser aprovado por Deus? Ser conhecido de Jesus Cristo. Ser conhecido dele. Aí você vai dizer: Deus sabe de tudo. A Babilônia tem muitas essas respostas. Deus me conhece. Antes mesmo de eu ainda cita Salmos. Antes mesmo de eu nascer, ele me conhece. E cita Jeremias, capítulo 1. Mas antes, muito antes de eu nascer, ele me conhece. Mas a pergunta é: você é conhecido de Jesus? E sabe o que é ser conhecido de alguém? É permanecer com ele. Andar com ele. Seguir ele. Ser conhecido de Jesus é ser um discípulo dele. Ser conhecido de Jesus é andar com ele, andar como ele. Vocês observam em Atos? Vocês observam nos evangelhos que quando Pedro está ali disperso e Jesus Cristo sendo açoitado, e Pedro conversa por 3 vezes. E eles olham para Pedro e diz: você é um deles. Quando se é conhecido de Jesus, todo mundo percebe. Nós não tem como esconder que você é conhecido dele. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Um homem que andava com Deus. Lembra de Enoque? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. O homem que andava com Deus. Sabe qual é a consequência de andar com alguém? Algo inevitável. Inevitável. Pega Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. E a gente já vai encerrar. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder. Tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Mas, peraí, permitam a aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nessas coisas me deleito, diz o Senhor. Vejamos. Jesus de Nazaré, o homem que andava com Deus, o homem que conhecia a Deus.
Mas espera. Buscar conhecer a Deus. Eu não estou falando de um culto. Não estou falando de uma experiência. É sobre andar com Ele, conhecê-lo, conhecer a Deus, conhecendo Jesus Cristo e o Jesus de Nazaré. É a essência do reino de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus é eterno, e se eu nasci de novo em Cristo, e recebi um novo coração, e recebi o Espírito de Deus, logo, eu tenho que andar com meu Pai. Logo, eu tenho que conhecer o meu Pai. Para quê? Para ser cheio da sabedoria dele, para eu ser cheio do poder dele, para eu possuir as riquezas dele. Mas é dele? Para eu possuir o poder que é meu, que me foi dado por meio de Cristo, para eu usufruir da sabedoria que é Cristo e que Ele me deu, para eu ser cheio da riqueza dele, mas que é minha, porque Cristo me deu, porque eu fui feito co-herdeiro com Ele, e agora não é dele, mas é meu. Porque a riqueza do reino é eterna. E se eu nasci de novo e sou eterno, logo eu deveria andar com quem é eterno. Ser cheio do conhecimento, da sabedoria do que é eterno. Ser cheio do poder daquilo que é eterno. Para eu possuir as riquezas que são eternas. Para eu ser aprovado pelo meu Pai, que é eterno. De quem você está buscando e esperando aprovação? É para esses, ou é para esse, pelo qual você vai gastar a sua vida trabalhando? No que você tem gastado a sua vida? Pelo que você tem dado a sua vida? Você dá a sua vida exatamente para aquilo que vai dar a você a condição exata e necessária para ser aprovado. Você não vai gastar a sua vida com nada que não te leve à aprovação de alguém. Tudo que você faz, absolutamente tudo,
Da hora que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você deita, cada dia da semana, cada semana que entra em que se finda, cada mês que se entra que se finda, cada ano que entra e que se finda, você está dando a sua vida pela recompensa da aprovação de alguém. E aí você deve estar se perguntando: meu Deus, se eu nasci de novo, se eu sou eterno, por que cargas d'água? A gente fala aqui em Goiás. Por que cargas d'água? Então eu estou buscando as coisas da terra e não as coisas do alto? Por que eu continuo buscando as coisas terrenas e vis e perecíveis e temporais e não estou buscando as coisas do alto, que são sabedoria do alto, poder do alto, riquezas do alto? Por que eu não estou me aprofundando em buscar a conhecer a Deus? Porque você está se tornando uma autoridade todos os dias. Todos os dias. Nós estamos nos tornando autoridades de acordo com aquilo que nós estamos buscando. Porque nós estamos sendo direcionados a receber a aprovação daquela pessoa. E nós precisamos nos tornar autoridades todos os dias. Ou de conhecer as coisas da terra, ou de conhecer as coisas eternas. Mas sabe por quê? Que nós buscamos as coisas da terra? E eu estou falando de quem nasceu de novo em Cristo e ainda continua buscando as coisas da terra. Porque ainda tem uma consciência de que o tempo dessa terra é que é eterno. E ainda não tem a consciência de que o tempo da eternidade é que é eterno. Nós não queremos que nos falte conforto necessário na terra, ainda que temporal. Nós não queremos passar necessidades na terra. Nós não queremos depender de sermos guiados pelo Espírito Santo na terra. Nós não queremos deixar de ser os nossos próprios deuses e controlar as nossas próprias vidas. Porque a maioria, quando eu fiz essa pergunta, responde assim: mas o que eu vou comer? Mas onde eu vou dormir? Se eu só procurar as coisas do reino? A maioria responde exatamente isso. O que eu vou comer? O que os meus filhos vão vestir? O que eles vão comer? Onde nós vamos morar? Eu também perguntei isso para o Senhor. Mas isso só comprova o nível de carnalidade e de terrenês. Se essa palavra não existe, vamos criar ela agora. O quanto de terra
o quanto de mundo, de Babilônia ainda existe em nós. E o quanto nós não cremos em Deus. Porque esse mesmo Deus que hoje habita em mim, que nasci de novo, é o mesmo Deus que sustentou aqueles que foram tirados do Egito. E esse Deus que nem habitava neles. Se Deus sustentou um povo que ele mesmo nem habitava dentro, sustentou o povo com água, com fogo, com maná, e deu a eles uma terra. Será que esse mesmo Deus não há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus? Quando eu verdadeiramente crer nele, depender dele, ser guiado por ele. O nosso problema é que nós queremos garantias antes de crermos. Mas a nossa maior garantia é que Deus é Deus. E Deus é aquele que criou tudo. E esse mesmo Deus que criou tudo, ele não tem a tua plena fé. E sabe o que nos torna aprovados por Deus? A plena fé nele. E sabe onde a plena fé é forjada? Lá em Nazaré. O desprezo dos homens, a rejeição dos homens, não buscar as coisas da terra, não buscar a aprovação dos homens. É exatamente aquilo que nós mais tememos. Mas é exatamente nesse contexto. Estar escondido, guardado por Deus, buscando conhecê-lo, é exatamente a plena fé que está sendo formada. Sabe por o motivo pelo qual o Senhor nos deu a vida eterna para que possamos conhecê-lo? Para que possamos ter a plena fé, para sermos a autoridade dele aqui na terra. Para não dependermos da aprovação de homens. E para não dependermos de necessidades humanas. Para fazer a vontade dele com plenitude, de forma absoluta. Fazer a vontade dele exige plena fé. Aí você diz, plena fé só no céu. Jesus, como filho do homem, Jesus de Nazaré. Qual foi a diferença de Jesus como filho do homem para mim e para você? Tem uma única diferença, que ele nunca pecou. Só que ele resolveu isso para nós. Porque por meio do sangue dele, nós tomamos parte desse sangue. E todo pecado que nós praticamos, ele nos dá um cheque em branco. Justificado. Ué, você sabe o que é justificado? Não tem culpa nenhuma. Oh. Então nós pecamos.
mas nós fomos isentos. Tivemos a remoção da penalidade. Porque nós vivíamos no engano do pecado. Quando estamos debaixo do engano do pecado, nós pecamos. Quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, nós não temos pecado. Nós somos inculpáveis. Não podemos ser acusados de pecado, porque Jesus Cristo tomou o meu lugar e tomou sobre si toda a penalidade que eu deveria sofrer, até mesmo descer às profundezas do Hades. Então ele cumpriu por mim a pena que eu merecia. Esse mesmo Jesus Cristo, ele apagou a minha dívida. Ele apagou. Apagar não é não ter existido. Apagar é ele tomou para si a dívida e ele executou em si mesmo. Porque o preço da dívida tinha um preço, um custo. Vida. E Jesus Cristo sendo a vida, ele se vestiu de carne. Jesus sendo a ressurreição, ele não se importou em morrer. No meu e no seu lugar. E o poder, o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos. Eu sei que a maioria dos filhos de Deus nascidos de novo nesse tempo ainda não entenderam o que é o reino de Deus e o que significou o que Jesus Cristo fez na cruz. Tem um filme que ele dá uma ideia assim, ele não é tão perfeito, que chama Soldado Ryan, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa do Soldado Ryan. Acho que é. Se alguém tiver exata aí, me lembra. Depois eu coloco na comunidade para nós. Mas esse soldado, ele só sobreviveu porque um homem foi sacrificar a própria vida para resgatar ele para sua mãe. E quando esse soldado encontra esse homem que foi para a guerra para sacrificar a vida por ele, esse homem morre. E o homem, antes de morrer, disse para ele assim: faça valer a pena. Faça valer a pena a vida que eu dei por você. É claro que é muito diferente, porque Jesus Cristo, ele não só morreu por nós, mas ele ressuscitou por nós. Porque do que adiantaria sermos livres do pecado, mas permanecermos longe do reino e sem a glória do Pai? Mas Jesus Cristo não só perdoou os nossos pecados, aniquilou o pecado nele, por amor de nós, mas ele ressuscitou. E ele recebeu a ressurreição, a glória do Deus Pai, para que nós também viéssemos a ressuscitar com ele. Mas não para viver só de pecado perdoado, mas para viver em poder e em glória. Mas os religiosos vão dizer que isso é só na eternidade. Mas agora nós vamos finalizar lendo a última parte do versículo de Atos 2:22.
Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, entre vós. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, entre vós. Existe um tempo da aprovação que é você e Deus. E existe o tempo da aprovação entre os homens. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. Sabe por que tão poucas pessoas desejam fazer o que Jesus fez? Porque elas pensam que são elas que irão fazer alguma coisa. E sabe por que elas pensam que são elas que irão fazer alguma coisa? Porque elas não conhecem a Deus. A palavra diz: milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós. Sabe a importância de Nazaré? É que nós nos tornamos conhecidos de Deus. Mas ele também ele se torna conhecido de nós. E quando nós conhecemos esse Deus, nós somos aprovados por ele. E esse mesmo Deus faz no meio do povo milagres, maravilhas e sinais. Porque é o mesmo Deus que te aprova no secreto vai te aprovar publicamente. A ordem do reino de Deus. Nós não precisamos buscar fazer sinais e maravilhas. Nós só precisamos buscar conhecer o Deus que faz sinais e maravilhas. E sermos aprovados por Ele. Buscando a sabedoria do alto, o poder do alto, as riquezas do alto, a glória do alto. Jesus Cristo, a glória do Pai. Tomar a minha cruz diariamente e segui-lo. A autoridade no reino de Deus começa quando nós negamos e rejeitamos buscar as coisas da terra. A autoridade no reino começa quando nós colocamos o nosso homem exterior, a nossa natureza que ainda está conectada a esse mundo, para ser diminuída, para que Jesus de Nazaré cresça em nós, até que ele apareça através de nós. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz: buscai, pois, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que há um tempo em que o Senhor está provando a fé daqueles que nasceram de novo. É um tempo em que o Senhor está despertando aqueles que são chamados para liderar. Porque aqueles que o Senhor chama
para liderar, o Senhor sempre pede tudo. O Senhor sempre pede tudo. E eu peço ao Senhor, Pai, que venha ministrar os corações e que venha aumentar a fé e fazer crescer a fé necessária nos corações daqueles que o Senhor tem chamado para esse tempo, para serem aperfeiçoados pelo Senhor e para serem aprovados pelo Senhor. Que o Senhor Espírito Santo venha a operar no mais profundo do coração, na profundeza do coração, porque o Senhor é Deus. E por meio da palavra do Senhor, que essa fé seja gerada, a fé para agradar ao Senhor, a fé para buscar conhecer ao Senhor e ser aprovado pelo Senhor. Que essa fé cresça e que essa fé permaneça, que essa fé se estabeleça para a multiplicação do teu reino, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pela sua palavra. Eu te agradeço, ó Senhor Espírito Santo, por ter me dado cada uma das palavras. Obrigada, Senhor, pela comunhão com cada filho e com cada filha aqui. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém, e amém, e amém. Amém? Glória a Jesus.